sair sem correr para a sala das crianças, para a sua aula. As crianças podem se retirar para a sua salinha. Louvado seja Deus, que bom é estarmos na presença do Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Aleluia. Nós só podemos dizer isto quando de coração nós estamos realmente na presença de Deus. Ele está aqui. E nós reconhecemos a sua presença é real. Sua presença nos toca, nos transforma. E eu sei que Deus vai falar contigo nesta noite. Sei que Deus tem algo especial para a tua vida. Essa semana, um número ficou na minha cabeça. Uma centena de números iguais. 666. E eu pensei, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? É sobre o anticristo, 666? Ele disse, não, quase. Leve o meu povo a ler João 6,66. Aliviou, né? João 6,66. Abra no Evangelho de João, no capítulo número 6, versículo número 66, palavra do Senhor. E eu espero que Deus fale ao teu coração, que Deus confirme esta palavra na tua vida. Estão aí, amém? Amém. Vamos ler todos juntos? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Oremos ao Senhor mais uma vez. Querido Pai, nós reconhecemos a nossa dependência do Teu Espírito Santo. Eu rogo, meu Deus, encarecidamente que a Tua palavra flua com liberdade, Senhor, nos próximos minutos, meu Pai. Eu rogo, meu Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos desperte, meu Deus, para perseverarmos no caminho da fé, para nunca abandonarmos o Senhor. Meu Deus, fala com a igreja, fala ao meu coração, fala a nossa necessidade, não apenas ao nosso desejo. Nós queremos muitas coisas, Senhor, mas eu rogo que o Senhor atenda a nossa necessidade, mais do que um capricho pessoal. Senhor, nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Fala ao nosso coração, Deus, nos desperta. Nós rogamos, Pai, no nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Quantos estão realmente felizes com isso? Dão glória a Deus? Glória a Deus. Pode se assentar. Este é um versículo poderoso. Este é um versículo curioso. Ele é curioso porque ele não nos dá claramente as razões pelas quais os discípulos abandonaram Jesus, aquele grupo maior dos discípulos. Para quem não sabe, Jesus tinha mais do que os 12 discípulos. Ele tinha pelo menos, talvez, cerca de 70 ou mais discípulos que o seguiam, que ajudaram o Senhor a evangelizar a Judéia. E acontece que é este grupo maior de discípulos que por algum motivo deixa de seguir Jesus. Jesus já não é mais atraente para eles, ele perde aquele encanto do momento. E eu curiosamente pensei, Senhor, por que é que as pessoas param? Por que é que alguns começam tão bem, tão animadamente, e depois, por algum motivo, param no meio do caminho, ou retrocedem e deixam de seguir Jesus? O versículo nos dá algumas pistas, porque ele diz, desde então, aqueles que eram discípulos do Senhor já não andaram com ele e tornaram para trás. Esse desde então nos leva a pensar pelo menos 3 motivos ou circunstâncias pelas quais eles deixaram de seguir Jesus. Eu espero que isso possa trazer luz ao teu coração e te animar a nunca deixar Jesus. Amém? São pelo menos 4 coisas. Primeiro, aquilo que Jesus fez. Segundo, aquilo que Jesus não fez. Terceiro, aquilo que ele disse. Quarto, aquilo que ele não disse. Essas 4 coisas
aquilo que ele fez, aquilo que ele não fez, aquilo que ele disse, aquilo que ele não disse, foram as razões pelas quais aquelas pessoas abandonaram o Senhor. Então vamos recordar que, se você quer entender o texto, você tem que olhar o contexto, e o contexto nos fala no capítulo 6, logo no começo do capítulo, nos fala que o Senhor estava na banda do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, e ali havia uma grande multidão, versículo 2, uma grande multidão o seguia. E aí vemos a primeira razão, aquilo que Jesus fez. Aquela multidão seguia o Senhor por causa dos sinais que ele fazia, curando, operando sobre os enfermos. A operação de Jesus era tão miraculosa, tão poderosa, que atraía multidões de pessoas. As multidões afluíam e vinham para receber a cura. Eu fico pensando como eu gostaria de estar ali, como eu gostaria de poder ver o Senhor dar a vista ao cego, dar a audição ao surdo, a voz ao mudo, dar as pernas para aquele que não podia caminhar, como eu gostaria de poder visualizar aquilo ali junto com o Senhor. Mas como eu gostaria mais ainda de fazer parte não da multidão dos que vão buscar sinais, mas aqueles que estavam de alguma forma sendo preparados pelo Senhor para ajudar o Senhor nos milagres que ele fazia. Aqueles discípulos que abandonaram o Senhor eram justamente aqueles que estavam acompanhando o Senhor mais de perto, não tão perto quanto os 12, mas estavam aprendendo com o Senhor a curar os enfermos, a libertar os oprimidos. Aqueles estavam perto de Jesus mais do que a multidão. Portanto, quando eu paro para pensar aquilo que Jesus fez, ele começou a fazer sinais. E ali no meio daquela situação acontece algo inusitado, porque vai escurecendo, vai chegando uma tardezinha, e o Senhor olha, senta-se num lugar, ele olha para Filipe, que é um dos mais próximos, um dos 12, e diz: e aí, Filipe, o que a gente faz com essa multidão? A multidão está faminta. Filipe era um homem bastante experiente em cálculos, era um bom contador, então ele começa a fazer uns cálculos: Senhor, ainda que tivéssemos 200 denários, não daria para alimentar essa multidão. O Senhor talvez sorriu para Filipe, porque ele já sabia o que haveria de fazer, e você sabe, você conhece o texto. Naquela hora, Filipe encontra ali um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos, e ali o Senhor faz uma multiplicação. E aí começa o problema, porque aquilo que o Senhor fez é que vai fazer com que a multidão de discípulos comece a abandonar o Senhor, porque o Senhor, ele começa a operar milagres de multiplicação, o pão começa a se reproduzir miraculosamente, naquele momento o peixe começa a se multiplicar, e a multidão fica atônita, os discípulos começam a distribuir os cestos, e começa a alimentar aquela multidão, e todo mundo se sacia, mas algo nasce no coração daqueles discípulos, daquela multidão: opa, tem pão de graça agora. Agora a gente não precisa mais trabalhar, é só correr atrás do mestre, porque ele abençoa, ele multiplica o pão. E esta facilidade dos sinais traz popularidade a Jesus, mas traz um problema. Aquilo que ele fez foi justamente o que fez os discípulos se afastarem dele. Por quê? Por causa daquilo que ele não fez. E o que é que ele não fez, pastor? Logo depois que ele multiplica o pão, aquela multidão vai para perto do Senhor e diz: não, espera um pouquinho. Esse é o profeta que haveria de se levantar no mundo, e querem levantar Jesus como rei, alça o Senhor, começa a levantá-lo, querem fazê-lo rei da forma que ele não queria. E ele então se retira daquela multidão, ele se afasta, deixa ali a multidão, deixa também os discípulos, deixa também os 12, ele vai para um lugar retirado, para o monte, e ele vai se afastar, porque ele quer despistar aquela multidão de discípulos. Ele sai dali e fala para os discípulos um pouco antes, para eles irem para o outro lado do mar. Aqueles discípulos então pegam um barco, eles vieram em 2 barcos, pegam um barco e eles vão embora e deixam um barquinho ali parado, à beira do mar de Tiberíades. Mas alguém está vendo que os discípulos foram embora e o mestre não foi. Eles começam a procurar Jesus e não encontram. Quando chega a noite, o Senhor cria um novo e fantástico meio de transporte. Porque naquele momento, quando ele despista a multidão, à noite, ele começa a andar sobre as águas, e ele anda sobre as águas, encontra os discípulos no meio do mar, entra no barco, e quando amanhece, eles olham que um barco não está presente. Os discípulos foram embora.
Um barco está vazio ali. Onde está Jesus? Ele não está aqui, não está em lugar nenhum. Ele só pode ter ido para o outro lado. E eles tentam chegar, vem outros barcos que vêm na direção oposta, eles pegam o barco e vão lá, eles estão atrás, eles estão loucos por operação de milagres. E aí eu quero parar esta mensagem para você entender uma coisa. É maravilhoso quando Jesus opera milagres. Quantos creem em milagres aqui? Quantos creem que o Senhor pode curar, dar vista ao cego? Eu creio com todo o meu coração. Pode tirar alguém de uma cadeira de rodas? Eu creio com todo o meu coração. Há momentos que o Senhor faz, há momentos que Ele não faz. No início do meu ministério, eu poderia citar aqui uma série de situações de pessoas que foram miraculosamente curadas pelo Senhor. Eu me lembro de uma certa vez, de uma jovem que entrou na igreja, uma família muito paupérrima. Ela vem na igreja, ela chega numa situação de pobreza extrema, ela vem à igreja numa situação de fraqueza, ela está totalmente consumida pela AIDS, e ela diz: pastor, pode orar por mim? Eu disse: você crê que Jesus pode curar? Eu disse: eu creio. Naquele momento nós oramos por ela, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e nada aparentemente tinha acontecido. Mas ela continuou firme, ela foi servindo a Jesus. Enquanto ela servia, eu percebi a mudança nela, até que chegou um dia que ela entrou na igreja, eu olhei, ela estava diferente, ela brilhava, e o Espírito Santo falou: Cid, diga a ela que ela está curada, que eu a curei. Naquele momento eu disse para ela: filha, o Senhor manda te dizer que você está curada, vai e faça os teus exames novamente de sangue, porque já não há mais AIDS no teu corpo. Aleluia. E ela foi, e ela voltou alegre com os documentos. Jesus tinha curado poderosamente a vida dela. Jesus é o Jesus que faz milagres, Ele é aquele que opera maravilhas, Ele faz grandes coisas. Naquela mesma igreja, uma outra jovem, ela entrou na igreja de boné. Naquela época não era como hoje, que era mais livre. Quando alguém entrava com um boné na igreja, era uma forma de irreverência. E os diáconos procuravam tirar os bonés dos que queriam entrar na igreja de boné. Ainda bem que mudou, não é? E aquela jovenzinha entrou com o boné na cabeça. Naquele momento, o diácono olhou para mim e disse: olha, por que ela está de boné? Eu disse: olha, pastor, é melhor não mexer com ela. Ela tem trauma. Ela perdeu os cabelos. O cabelo dela não cresce. Ela está calva. Ela tem uma enfermidade que fez com que todos os cabelos da cabeça dela caíssem. E eu disse: que enfermidade é essa? Eu não sei, pastor. Vamos orar por ela então. Fomos até lá e disse: filha, você crê que o Senhor pode curar? Eu disse: pastor, eu creio. Abaixou a cabeça e coloquei as mãos sobre o boné. Oramos por ela. Naquele momento ela se arrepiou dos pés à cabeça. Depois o cabelo começou a crescer. Aleluia. E chegou o dia que ela volta para a igreja com um cabelo lindo, de pentecostal. Feliz, sem boné, porque Jesus tinha operado maravilhas na vida dela. Jesus é o mesmo, irmãos, Ele continua operando maravilhas, Ele continua operando sinais. Eu me lembro que eu estava em São José dos Campos, em uma igreja, estava pregando ali, e uma mulher paralítica chegou naquela igreja, e quando eu olhei para ela, o Espírito Santo falou para mim: vai e ora por ela para que ela seja curada. Disse: Senhor, vai lá, obedece. Naquela hora eu obedeci ao Senhor, cheguei perto dela e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Naquele momento, a igreja começou a olhar e me trouxe no coração uma revolta interior. Disse: por que vocês estão olhando? Fiquem todos de pé, não sou eu quem faz o milagre, quem faz o milagre é Jesus. Levantem todos, porque o Senhor falou que vai curá-la. Naquela hora todos se levantaram, peguei ela pela mão e disse: sai da cadeira agora. Saltei a mão dela, ela saiu andando e correndo por toda a igreja, para a glória de Jesus. Jesus é o mesmo, irmãos, Ele não mudou. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda, Ele opera milagres na presença e à distância. Mas a resposta da questão é: por que às vezes Ele não faz? Aquelas pessoas se afastaram de Jesus por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele não fez. Porque há um momento na história deles, na minha história, na sua história, em que Jesus faz, há outros momentos que Ele não faz. E quando Ele não faz, é aí que a situação muda. Porque eles foram atrás do Senhor, disseram: Senhor, o Senhor já chegou aqui do outro lado? E o Senhor olhou para eles e disse: eu sei porque vocês estão aqui, não por causa dos sinais,
Não é por causa daquilo que eu operei, mas é por causa do pão que perece. Vocês vieram atrás do pão, mas não tem mais pão. Acabou a sessão de padaria. Não tem mais pão de graça. Naquele momento, eles ficaram chateados com Jesus. Alguns deixam Jesus por qualquer coisa. Faz uma oraçãozinha e o Senhor não responde, e aí fica machucado, fica frustrado com Jesus, decepcionado com Jesus. Quem aqui que nunca ficou decepcionado com Jesus? Agora eu faço uma outra pergunta. Quantos aqui que já não decepcionaram o Senhor? A verdade é, irmãos, que nós o decepcionamos muito mais do que Ele nos frustrou. Ele tem um plano específico para cada situação. Lá em João capítulo de número 6, versículo 26, eu posso mostrar para você aquilo que Ele não fez. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus os selou. Então encontramos aqui que essas pessoas deixam o Senhor por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele não fez. Mas eles também deixam o Senhor por aquilo que Ele disse e por aquilo que Ele não disse. O que é que Ele disse, pastor, que fez com que as pessoas se afastassem dEle? Vou mostrar para você, versículo de número 60. Você vai perceber o seguinte, no versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? O Senhor falou alguma coisa que foi dura demais para eles, que acharam que era muito difícil para acompanhar. Hoje pela manhã, eu conversava com o irmão que veio à minha sala. Ele disse: pastor, pode orar por mim? Eu digo: oro. Orei por ele, e ele então disse para mim: pastor, eu não consigo perdoar, eu quero me vingar. Ele contou toda a história, disse: pastor, eu tenho o direito de me vingar. Eu olhei para ele e abri para ele a Bíblia em Romanos capítulo 12, ele disse para ele: você é cristão? Você ama Jesus? Disse: sim, eu amo, pastor. Então leia, quero que você leia em voz alta essa passagem. Ele começou a ler: não vingueis a vós mesmos, nem pagueis o mal com o mal, mas dai lugar à ira de Deus, porque é minha a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Ele começou a ler e enquanto ele lia, começou a soluçar, a voz embargou, e eu disse a ele: se você realmente é discípulo de Jesus, você não tem escolha, você não pode se vingar, e você tem que perdoar. Pastor, eu não consigo. A questão não é se você consegue ou não consegue, a questão é que o Senhor nos ordena como mandamento: vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Se você é discípulo de Jesus, você deve aprender a perdoar. Eu me lembro, uma certa vez, nesta igreja, que eu estava pregando num culto sobre perdão. Enquanto eu pregava, uma família estava tendo um problema pessoal, intriga familiar, e aquela família, de repente, no meio do culto, saiu. E mais tarde eu soube nunca mais voltar. Disseram que saíram da igreja porque o pastor pregou para eles que eles deveriam perdoar. Acontece que eu não preguei para eles, eu preguei para todos. Para eles também, mas para todos, que deveriam perdoar. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ser discípulos, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas temos que entender que às vezes o discurso é duro, às vezes o Senhor nos pede coisas e nós precisamos aprender. Agora, o que foi que ele não disse? Quero mostrar para você o que ele não disse naquele momento, mas vai falar depois, em João 8:31. Ele vai dizer o seguinte, mais para frente, o que ele não disse naquela hora, e o que eu digo para você agora. Ele disse assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele,
Se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, não ouvi, se vós verdadeiramente permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem que permanecer, irmão. Se não permanece, não vai ser nunca um discípulo de Jesus. Se você me perguntasse, pastor, no ano 2000, pastor, onde o pastor quer estar em 2020, daqui a 20 anos? Eu confesso que eu nunca imaginaria que eu estaria no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Faz 20 anos que a gente prega neste mesmo lugar, nesse mesmo endereço, a mesma mensagem, que Jesus vai voltar, que Ele vem buscar um povo para si. Ele não voltou ainda. Muitos vieram, muitos foram embora, muitos ainda estão aqui, outros já não estão mais. Ele não voltou ainda, mas Ele tem a promessa, Ele voltará. Aleluia. E nós estamos esperando o Senhor. Quantos aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo? Aleluia, eu também aguardo. Aí no capítulo 6, há algo que o Senhor disse, que é logo o contexto imediato, que fez com que muitos já não andassem com Ele, que é o versículo de número... versículo de número 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele diz mais ainda, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eles, ao ouvirem isso, acharam muito estranho o que o Senhor estava dizendo. Seria canibalismo isso? O que seria que o Senhor estava falando? Comer a minha carne e beber o meu sangue? Temos que lembrar que o Senhor ainda não havia morrido na cruz do Calvário, não havia revelação clara daquilo que Ele estava fazendo. Então, quando Ele fala isso, eu não sei bem o que é que eles pensaram, mas se escandalizaram com aquilo que o Senhor disse. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não permanece em mim, não tem vida em si mesmo. Aquele que come a minha carne e meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, tem situações em nossa vida que o Senhor diz o que temos que fazer. Tem outra vez que Ele não nos diz nada. Tem hora que Ele faz, tem hora que Ele não faz nada. É nessa hora que nós temos que continuar crendo. Eu me lembro de um querido irmão chamado Gerson. Gerson foi um homem que teve uma visão clara. Era alguém que tinha um problema muito sério de saúde, era hemofílico, tinha que fazer transplantes constantes de sangue, o rim não funcionava, e naquele momento ele passa para frente de uma igreja, ele lembra que num sonho, ele sonhou com a porta daquela igreja, e ele entra naquela igreja, que era a igreja na qual congregava. Naquele momento, quando ele entra, ele pede oração pelo problema dele, e Jesus o cura. Deus o cura, ele começa a se tornar um crente fervoroso, começa a servir ao Senhor com alegria, começa a ler a palavra, se torna um pregador da palavra, evangelista. Ele sai de igreja em igreja dizendo que o Senhor o havia curado, o havia libertado, e todos glorificavam a Deus pelo grande testemunho de cura que o Senhor lhe dera. Mas passado alguns anos, ele se enferma novamente, de um outro problema, de uma outra doença. E naquele momento, eu estava fora do Brasil já, e eu resolvo visitar a minha antiga igreja, e quando eu volto, eu pergunto, cadê o Gerson? Você não sabe, o Gerson desviou. O Gerson não está mais nos caminhos do Senhor. Disse, não creio. Vou visitá-lo. Eu fui à casa dele, a família era toda não crente, apenas ele era crente. Eu perguntei, bati palma, disse, o Gerson está em casa? Ele está aí no quarto. Eu fui no quarto. Cheguei no quarto, encontrei um homem moribundo,
mas o rosto brilhava como o rosto de um anjo. Disse: Gerson, tudo bem? A paz do Senhor. Ele olhou para mim e disse: paz do Senhor, irmão Cid. A paz do Senhor. Sorriu para mim. Naquele momento, eu percebi que ainda tinha comunhão com Jesus. Disse: Gerson, você não vai mais para o culto, se querer ir eu quero, mas como eu posso ir se eu não tenho forças para andar? Faz anos que eu estou aqui abandonado, ninguém me traz Santa Ceia, eu estou esquecido, todos se esqueceram de mim, todos me acusam e criticam dizendo que eu não fui curado, que eu enganei a igreja, mas eu não enganei, você sabe, Jesus me curou, tinha os documentos e tem ainda os documentos que Ele me curou, a minha doença que eu estou aqui na cama é outra. Disse: eu sei, Gerson. Naquele momento eu orei junto com ele começou a contar uma história, mas tem uma coisa, todos me abandonaram, mas Jesus, Ele não me abandonou. Ele disse: posso te confessar uma coisa? Eu falei assim: pode, conta. Houve uma vez que estava no meu quarto, disse, e eu queria tanto a Santa Ceia, queria tanto a ceia, mas ninguém trazia mais a ceia para mim. E você crê no que eu vou te falar? Eu disse: conta, Gerson, conta. Ele disse: Jesus entrou no meu quarto e me ofereceu a ceia. Ele disse: se eu partir hoje, eu estou muito feliz, porque eu sei que Jesus, aquele que me curou um dia, agora me quer nos seus braços, me quer na glória com Ele. Eu saí dali fortalecido, irmãos. Saí dali triste pela situação da igreja que abandonou um dos seus guerreiros. E saí dali consolado pelo Espírito Santo, que fui consolar, acabei saindo consolado naquele momento. E eu percebi que o Senhor não fez pelo Gerson, mais adiante ele falece, parte para estar nos braços de Jesus. E eu fico pensando, irmãos queridos, que muitas vezes Ele não faz. E porque Ele não faz, tem muita gente que se afasta de Jesus. Não se afaste do Senhor porque Ele deixou de fazer. Permaneça afirmado na rocha. Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite específica para alguém. Há uma situação na tua vida que está te preocupando grandemente, mas o Senhor diz: não te preocupes, eu estarei operando lá no Brasil aquilo que você não pode operar aqui. Eu farei por você. Aleluia. Eu quero que você saiba que Jesus, Ele não se esquece dos seus, irmãos. Eu posso me esquecer. Eu tenho esquecido tantas coisas nos últimos dias. Marquei um compromisso com o irmão na sexta-feira. Me perdoe, meu irmão, acabei esquecendo. Hoje, na noite, quando eu estava dormindo na madrugada, eu lembrei, na madrugada do sábado para o domingo, que eu tinha um compromisso marcado na sexta-feira. E eu esqueci. Eu posso esquecer, mas Jesus, aleluia, Ele não se esquece. O Senhor olha para aqueles discípulos e vê que eles se retiram. Ele tem uma preocupação. Ele quer saber dos 12, um pouco mais abaixo, versículo 67. Então ele disse aos 12: eu quero saber de vocês. Vocês também querem ir? Vós também quereis retirar-vos? É uma pergunta sincera do Senhor. Vocês também querem ir embora? Naquele momento, aleluia, louvado seja Deus pela vida de Pedro, porque ele olha para o Senhor e diz: Senhor, ir para onde? Para onde iremos nós? Eu falo pelos 12, para onde iremos nós, se somente Tu tens as palavras de salvação? Para onde iremos nós? Naquele momento, quando ele fala assim, diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele fala isso, ele entende. Pedro entendeu naquele momento que ele não seguiu o Senhor, não deixou a casa, não deixou a sogra, porque ele não queria estar perto dela. Ele deixou tudo para trás porque ele queria seguir Jesus, porque ele queria pagar o preço do discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Há momentos em que o Senhor faz,
E Ele quer fazer. Essa noite é a noite que Ele quer fazer. Aleluia. Eu não sei qual é o teu problema, mas Ele sabe. Ele quer fazer. Assim como no mar de Tiberíades Ele operou maravilhas, Ele quer operar maravilhas por você, para você. Eu queria que você, nesse momento, você que está enfrentando uma situação difícil, seja com a família, seja com o trabalho, seja com a saúde, essa é a hora que o Senhor quer operar algo novo na tua vida. Aí mesmo onde você está, nós vamos pedir ao Senhor uma visitação especial do Espírito Santo. Feche os seus olhos neste momento. Você que tem um problema, que só você e Deus conhece, erga para o céu a sua mão e toque os céus nessa hora. Levante a mão apenas aquele que tem alguma dificuldade. Toque os céus, porque eu também quero tocar os céus nesta hora. Senhor, as nossas mãos estão erguidas para os céus. Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, o socorro vem de Deus. Aleluia, o socorro vem de Deus. O socorro vem de Deus. O socorro vem do alto. O socorro vem de ti, Senhor. Socorre-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus. Pai, eu rogo nesta hora, aleluia, pela operação do Senhor, aleluia, pelo sinal da tua presença entre nós. Senhor, tu disseste em meu nome, aleluia, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Senhor, meu Deus, eu creio na tua palavra. Nesta hora, Senhor, segundo a autoridade que me é conferida pelo Evangelho de Jesus, nesta hora, nós dizemos em nome de Jesus, que cesse toda dor. Nessa hora nós ordenamos o milagre da parte de Deus, ordenamos a cura, a bênção, que as portas dos céus se abram. O Senhor, que é o dono do ouro e da prata, derrame a chuva de bênção sobre o teu povo. Nesta hora, meu Deus, traz visitação, papai, aos nossos familiares. Senhor, nós rogamos, nós cremos, nós confiamos, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Eu sei, oh, eu sei que tu podes fazê-lo. Oh, eu creio, Senhor, que tu podes operar. Aleluia, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Opera, age, Senhor, aleluia. Senhor, se o Senhor fizer, nós te louvaremos. Se o Senhor não fizer, nós não te deixaremos, porque somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Somente o Senhor, aleluia, aquele que salva, que nos dá esperança nesta vida e na vida no porvir. Aleluia, ó Deus, enquanto ministramos, Senhor, na oração, começa a operar o milagre, começa a operar, visita aquele hospital nesta hora, visita, Senhor, meu Deus, aleluia, e opera o milagre, Senhor. Opera, Senhor, opera a cura, opera a sanidade, opera a bênção. Senhor, eu creio que tu podes fazê-lo. Oh, Senhor, tu podes fazê-lo. Aleluia, obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor prometeu. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, o Senhor o fará. O Senhor disse: até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ministério de louvor. Glórias a Deus. Não saia da presença de Jesus. Ele ainda está operando nesta casa. O que você quer de Jesus? Apenas não o rejeite, não o deixe, porque Ele prometeu e Ele o fará. Aleluia, como é maravilhoso estar na presença do Senhor.
Quão formoso tu és, Rei do Universo. Cante para Ele com o coração agradecido. Quão formoso és, Rei do Universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos dar um forte aplauso para Jesus e façamos a promessa. Para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de salvação? Que Deus te abençoe, você pode se assentar.